E aí, vamos estudar a lição? Já se inscreveu na viagem para Israel e Egito? Olha o telefone aparecendo na telinha. Vamos juntos, caravana, em fevereiro do ano que vem. Vai ser bênção em nome de Jesus. Obtenha todas as informações quanto a roteiro, preço, forma de pagamento, o que inclui, de onde parte o voo. Vai ser bênção. Tamo junto. Se inscreve aqui no canal e olha só, hoje, terça-feira, quem disse que você poderia fazer isso? Estão nada mais, nada menos que questionando a autoridade de Jesus. E a pergunta recorrente é, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Com que autoridade o Senhor expulsa esses cambistas do templo? Qual é a autoridade de Jesus? Gente, Ele é só criador dos céus e da terra, mantenedor da vida, Ele é só o caminho, a verdade e a vida, Ele é o pão da vida, a água da vida, a ressurreição e a vida. Ei, está tudo sujeito ao seu poder e sua autoridade. Ainda temos a coragem de perguntar com que autoridade Ele faz isso? Com toda a autoridade existente. Não há ninguém que tenha mais autoridade do que Ele. Simples assim. Não aceita quem não quer, mas a autoridade do Senhor é evidente por sua própria essência, porque Ele era, é e sempre será. Ele é o grande eu sou. Se ligou aí? Vamos em frente. E aí, você observa os confrontos constantes. Eu chego a achar graça como um ser humano se levanta contra o seu Criador de forma tão entusiasmada para o mal. E aí você observa que a sabedoria não está simplesmente no fato de responder perguntas, mas de saber fazer perguntas. Então, sábio é aquele que responde, mas muito mais sábio é aquele que sabe perguntar. E Jesus extrapolava a sabedoria, porque para cada questionamento ele respondia os mesmos com uma pergunta que levava o indivíduo a raciocinar na incoerência que ele estava apresentando por intermédio do seu questionamento. Ou seja, Jesus é o mestre dos mestres, o filósofo dos filósofos. Se a sabedoria do filósofo reside na arte de fazer perguntas, Jesus não só sabia fazer perguntas, como dava respostas em perguntas. Coisa fantástica, simplesmente extraordinária. E aí você observa que perguntaram para ele qual era a autoridade que ele estava usando. Se ela vinha de Deus ou se ela era humana. Se ela vinha de Deus, iria questioná-lo como que um carpinteiro pode dizer que é o próprio Deus. E se Jesus respondesse que era autoridade humana, certamente o rejeitariam considerando como um tolo. A lição coloca isso de um modo bem claro. Aí Jesus responde como? Com uma outra pergunta, enquadrando-os na mesma armadilha. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Se eles respondessem que era de Deus, na lata ficaria a pergunta, por que vocês não acreditaram então? E se ele respondesse que era dos homens, a multidão iria ficar revoltada, porque todos consideravam João Batista como profeta. E diante disso, eles, os líderes religiosos, estariam em maus lençóis. Complicado isso daí. Jesus é muito sábio, muito sábio. Você observa que junto com esta lição colocada por Jesus aqui ao responder com que autoridade ele fazia as coisas, ele também conta esta parábola dos lavradores maus, aqui em Marcos capítulo 12, do verso 1 ao 12, que na verdade também é uma coisa que se assemelha muito com o conteúdo de Isaías capítulo 5. Você percebe que o dono da vinha sempre enviava os seus servos para trabalhar na vinha e aqueles que não queriam que a vinha produzisse, estabelecendo meio que uma greve, matavam o enviado. Sempre matavam o servo que o dono da vinha enviava para trabalhar. E o resultado é que um dia o dono da vinha resolveu enviar o próprio filho. E eles pensaram, vamos matar o filho e a gente fica por posse, tendo posse da vinha. E cometeram um equívoco gigantesco, mataram o filho que havia sido enviado. E Jesus usou isso daí exatamente para implicar e explicar aquilo que você já sabe. Um dia o Senhor Deus enviou o próprio Filho, havia enviado os servos, profetas, falado muitas vezes aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias falou por intermédio do Filho. Fizeram o que com o Filho? Mataram o Filho. Resultado, o dono da vinha viria para tomar posse da sua vinha e estabelecer juízo sobre aqueles opressores.
Da mesma forma, o dono da vinha virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e todos aqueles que não aceitaram os servos enviados, profetas e o próprio Cristo, eles receberão o juízo divino. E aí você vai poder perguntar com que autoridade ele faz todas essas coisas. Ele é só o Criador dos céus e da terra, o mantenedor da vida, que deu toda a chance para que você tivesse vida e vida em abundância. Mas se você recusou, o que você vai receber é exatamente o resultado de sua escolha, por ter rejeitado a vida. E qual é o resultado de quem rejeita a vida? Morte, morte eterna. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a fazer as escolhas sábias. Nós aceitamos o Filho que o Senhor enviou como nosso Salvador Jesus. Em nome dele te oramos. Amém.